E aí pessoal, meu nome é Rodrigo Maia e estou aqui para falar do trabalho da equipe PBA da disciplina de Eletrônica 2, ministrada pelo professor Eduardo Moreira da Universidade Federal de São João del Rei. Os membros da equipe são os seguintes: eu, Rodrigo Maia, Pedro Ulisses e Marciel Ventura. Ô professor, ficador! Então galera, esse vídeo é muito importante para nós, pelo seguinte motivo: precisamos muito de ponto para formar. E o negócio tá feio, gente. Qualquer migalha tá virando refeição. E a pontuação desse trabalho é dividida de tal forma: 3 pontos extras na média final, mais 1 ponto extra na média final para o grupo com maior número de visualizações, mais 1 ponto extra na média final para o grupo com maior número de curtidas no YouTube. Então galera, curte, visualiza, compartilha, porque a gente está precisando disso daí, faz uma grande diferença pra gente. Valeu e vamos ao trabalho. Então galera, eu sou o Pedro Ulisses e vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Então, uma introdução breve sobre os amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais são componentes eletrônicos que compõem circuitos cuja sua tensão de saída é o valor da tensão de entrada multiplicada por um ganho de tensão. O ganho de tensão para um circuito cujo amplificador é empregado é dado pela seguinte equação: AV, que é o ganho de tensão, é igual ao Vout, tensão de saída, sobre o Vin, que é a tensão de entrada. Os modos de operação utilizando amplificadores operacionais. Nós temos um modo sem realimentação, cujos circuitos amplificadores sem realimentação eles são denominados de operação em malha aberta. É muito útil para circuitos comparadores, como mostrado na figura aqui. E o modo com realimentação é denominado de operação em malha fechada. Vou falar agora sobre a realimentação positiva. Nesta configuração, nós temos que a saída é reaplicada à entrada não inversora do amplificador operacional, através do resistor RF. O ganho do circuito é determinado pelos resistores RF e R1, e este pode ser controlado pelo projetista do circuito. Este tipo de configuração ela apresenta o inconveniente de levar o circuito para uma condição de instabilidade. Devido a este fato, o amplificador operacional não trabalha como um amplificador de sinais, pois possui uma resposta não linear. Amplificadores operacionais com realimentação positiva são aplicados em circuitos osciladores. A realimentação negativa, nesta configuração, nós temos que a saída é reaplicada à entrada inversora do amplificador operacional, através do resistor RF, como na realimentação positiva. O ganho para este circuito também é determinado pelos resistores RF e R1, e também podem ser controlados pelo projetista do circuito. Nesta configuração, esta configuração é a mais importante e a mais utilizada em circuitos com amplificadores operacionais. Diferente do modo de operação com realimentação positiva, neste modo, a operação apresenta uma resposta estável e linear. Os amplificadores operacionais com realimentação negativa são aplicados em vários tipos de circuitos, e vamos destacar alguns agora. Irei apresentar agora alguns exemplos de circuitos com realimentação negativa. O primeiro exemplo utilizando realimentação negativa é o seguidor unitário, que é apresentado nesta figura aqui. Num circuito com seguidor unitário, ele fornece um ganho de tensão unitário, sem inverter a fase e a polaridade da tensão de saída. Assim, nós temos que a tensão de saída é exatamente igual à tensão de entrada, ou seja, Vout igual a Vin. E o ganho desse seguidor unitário é 1. Há muitas aplicações para esse tipo de circuito, como por exemplo os isoladores de estágio, os buffers, casador de impedância e reforçador de corrente. Amplificador não inversor. A sua configuração é apresentada na seguinte figura. Nesta configuração, temos que o sinal de entrada é conectado à porta não inversora do amp-op, e a porta inversora é conectada ao terra através do resistor R1. O circuito funciona como um multiplicador de ganho constante, onde a tensão de saída tem a mesma fase que a tensão de entrada, porém sua magnitude é multiplicada pelo ganho de tensão do circuito, que é somado 1 com a fração RF sobre R1. Aqui nós temos a tensão de saída, e nós temos que o ganho é 1 mais a fração RF sobre R1. Amplificador inversor. A configuração do amplificador é mostrada na seguinte figura. Nesta configuração, nós temos que o sinal de entrada é conectado à porta inversora do amplificador operacional, através do resistor R1, e a porta não inversora é conectada diretamente ao terra. Este circuito também funciona como um multiplicador de ganho constante.
O sinal de saída nesta configuração, além de ter a sua magnitude multiplicada pelo ganho de tensão do circuito, tem que sua fase estar em oposição à fase do sinal de entrada. Isso é verificado ao analisarmos o ganho de tensão desse circuito, onde nós temos um sinal negativo multiplicando a fração RF sobre R1. E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Maia e vou explicar para vocês agora o amplificador somador. Como o próprio nome já sugere, o amplificador somador ele soma os sinais de entrada e representa isso na saída. Aqui temos as entradas como V1, V2, V3 e Vn, representando que pode ser infinitas entradas. E temos a saída Vout. Temos aqui na realimentação um resistor RF que vai ter relação com o ganho que você vai ter na saída do seu amplificador. Aqui temos a fórmula, como dito antes, né? É a soma de todos os sinais multiplicado pelo RF, né? Que vai ter a relação do ganho. Temos agora o amplificador diferencial. O amplificador diferencial ele vai fazer o contrário do amplificador somador. Ele vai subtrair os sinais de entrada. Temos aqui representando os sinais de entrada V1 e V2. Sendo que V1 é ligado na não inversora, que é onde passa a realimentação, né, pelo resistor R2. Temos o V2 ligado na não inversora, com o resistor ligado ao terra, que é o R2, que tem o mesmo valor do resistor de realimentação. Temos que Vout é V2 menos V1 multiplicado pelo fator de ganho, que vai ser R2 sobre R1. Então, você for projetar esse amplificador, você tem que calcular o ganho com relação aos valores do resistor R2 e R1. Agora temos o amplificador diferenciador. Esse circuito é responsável por diferenciar o nosso sinal. Isso é feito devido à existência de um capacitor na entrada do nosso circuito, na entrada da porta não inversora. Então, como a tensão aqui será CdVdt, e aqui existe uma impedância infinita, toda a corrente vai passar, né, por esse resistor R, que vai ser responsável aí pelo ganho do nosso sistema. Sabendo que a nossa tensão de saída vai ser menos C dVin, né, que é a tensão de entrada, que é o nosso dV sobre dt. Então, você pode projetar esse amplificador diferenciador, né, calculando o ganho, representando o ganho da forma que você quiser, alterando o R, e o capacitor será responsável pela diferenciação do sinal. Olá galera, meu nome é Maciel Ventura. Eu vou falar sobre amplificador integrador. O que são amplificadores integradores? São circuitos que na maioria das vezes são constituídos de resistores capacitores, como podemos observar na figura abaixo. Esse tipo de circuito utiliza amp-op e possui várias aplicações, como por exemplo em computadores analógicos. Resumindo de uma maneira simples e objetiva, um integrador é um circuito com amp-op no qual a saída é proporcional à integral do sinal de entrada, como podemos observar na equação abaixo. Deve ser observado nesse circuito que se uma tensão fixa for aplicada como entrada, a tensão de saída cresce sobre um período de tempo. Deve ressaltar que devemos tomar cuidado para que o amp-op esteja sempre operando na região linear, para ele não entrar na região de saturação. Enfim, chegamos em nossa conclusão. Como pode ser observado, os amplificadores, de um modo geral, têm uma vasta aplicação em diversos setores. Cabe a você escolher qual melhor iria atender à sua necessidade. Vimos que os diferentes tipos de realimentação nos dá a possibilidade de formar diversos tipos de circuitos
para diferentes aplicações. Vale ressaltar que essa apresentação foi apenas uma análise não muito aprofundada sobre amplificadores,